Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Boa noite a todos. Boa noite. Me chamo Gabriel, faço parte de Antares. E eu venho aqui essa noite para poder apresentar-vos, sobre Santo Bernardino, que é muito falado aqui, mas pouco lhe vem. Mas assim, com relação à santidade, com relação à obra que ele fez, será que a maioria de vocês sabem? Acredito que não. Nem eu sabia, né? Até porque ele é um santo que ele veio de lá do século XIV. Então é um santo muito conhecido nesses meados do século XIV, muito mais conhecido ali na Europa, na Itália. É um santo italiano, mas o que é que ele traz assim tão importante para a gente, né? E por que esse parentesco, vamos dizer assim, com a casa, comigo, né? Com todos os membros da casa? Vamos parar para pensar, né? Um santo do século XIV, vem nos dias de hoje, né? Santificar de uma forma muito bonita a presença dele, né? Porque a vibração, mesmo ele sendo de lá daquele século, a vibração dele ainda persiste em nós. E ela persiste também nessa casa. Então, tanto Bernardino, que é um dos, vamos dizer assim, um dos membros baluartes, né? Vamos dizer assim, da casa, junto com Vó e junto com Tupinambá. Eles fazem essa tríplice sagrada, essa Santíssima Trindade, na qual a gente venera. Mas assim, é bem curioso falar de Santo Bernardino, né? Um santo católico muito conhecido, italiano, a qual a gente pouco conhece, mas que veio com uma presença muito forte aqui na casa. Tá? Eu gosto sempre de falar esses relatos, e Vó sempre me puxa para também falar, então já vou logo adiantando para falar a presença dele nessa casa. Tá? Antes de abrir essa casa, todas essas entidades, e principalmente Vó, Tupinambá e Bernardino, eles vieram nessa sequência. Primeiro foi Vó, né, com toda a disciplina, a reverência dela, se apresentar. Depois veio Tupinambá, com toda a disciplina, toda a fé, a fervorosidade que ele tem. E depois veio Bernardino, que foi uma experiência assim, muito, muito forte para mim, né? Porque eu gosto de dizer, eu gosto de relatar sobre a expressão com que Vó fez no momento que ele apareceu. Que foi algo que eu as poucas vezes que eu tive com Vó... Isso ele está falando no astral, viu? Eu que a exibi primeiro no astral. Foi, meu filho? Foi. Depois Tupinambá e aí depois foi Bernardino. Fale para o povo saber. Pronto, então foi no plano astral, no qual ele apareceu. E, como dizendo a vocês, fiquei muito perplexo com a expressão, a interjeição da própria Vó quando ele apareceu. Porque ele apareceu de uma forma assim, muito, muito sutil. Vocês vão ver ao longo da palestra que ele é muito sutil, ele é muito modesto, nesse sentido de não aparecer a santidade que ele é. Né? Então ele veio de uma forma, como é que eu posso dizer, para que vocês possam entender, uma forma plasmada, a imagem de Santo Bernardino plasmada, uma imagem mais jovem, totalmente diferente do que é retratado. Só pela imagem a gente consegue perceber que era uma entidade, um ser de um outro século, de um século da Idade Média, totalmente diferente, o rosto, toda a expressão dele. Mas ele surgiu com essa imagem plasmada, com a voz dele, que era uma voz muito característica, muito forte, muito redundante, na qual ele consegue contagiar cada um de nós que estamos aqui. Vocês vão ver que ele é o santo dos jornalistas, da comunicação, dos publicitários, justamente por isso, porque ele utiliza a palavra como ferramenta básico dele e principal dessa época, a ponto de ele fazer, pasmem, um sermão de 2 a 4 horas e prender a atenção de todo mundo, a ponto de, a cada vez mais com que ele falava, ele conseguia
tocar o coração das pessoas a ponto de emocionar e de engrandecer o número de gente para que ele pudesse chegar à finalidade dele, que era pregar a palavra de Deus. Então, ele veio com uma grande luz que entrou todo o ambiente, deu uma volta em todo o ambiente, aqui. Tinha muita gente, essa casa estava muito iluminada, tinha muita gente, tinha até fila para entrar. E eu entrei para poder ver o que é que era. Quando eu me deparei com a imagem de Bernardino e a expressão de vó que estava do meu lado. Então, vó, nesse exato momento, ela... uma expressão assim muito forte, na qual ela chegou a dizer assim, com essas próprias palavras: é o anjo de Deus. E muito emocionada, ela se segurou pela forte emoção. Bernardino deu a luz que Bernardino fez pelo caminho da casa, e da mesma forma que ele entrou, rapidamente ele saiu. Então a gente se pergunta também, um ser com tanta luz, né, tanta luminosidade, está aqui entre nós, né, de que forma, né? No século XIV, então eu sempre me perguntei sobre isso. Mas se o sagrado ele não pode se manifestar no simples, onde é que ele vai se manifestar? Vamos dizer assim, né? Mas foi um século XIV para cá. Enfim, isso não importa, porque o sagrado ele se manifesta em todos, seres humanos, animais, minerais, vegetais. Ele ultrapassa barreiras. E a maneira com que ele se comunica, mesmo ele não tendo o corpo astral, que acredito que não seja de muita luz, o qual ele já conseguiu uma elevação, na qual acredito eu, por eu ter visto ele com essa luz e a forma plasmada dele, ele já é um ser que está na composição de corpo mental, corpo búdico para cima. Mas isso não deixa de fazer a comunicação, como ele fez no mundo astral para a gente. E ele está aqui entre nós também, pode ter certeza. Então, eu vou caracterizar um pouco a história de Bernardino, contando o início do ano que ele nasceu, obviamente, e também falando sobre a composição histórica a qual ele estava envolvido, porque isso é muito importante, tá? A gente tem que olhar sempre com os olhos de lá do século XIV, tá? Totalmente diferente. Então, Bernardino, ele nasce um ano em que a própria Itália, a Europa, ela passou por um momento muito devastador, que foi a peste negra, tá? Onde foi devastada cerca de 1/3 de toda a população da Europa. Então isso ocasionou no coração, nos ânimos das pessoas que estavam ali vivendo, um desânimo. Isso ha crescido não só nisso, mas também com muitos conflitos internos, de guerras, de disputa de poderes. A própria igreja estava em divisão, né? A gente chama de a grande cisma do Ocidente, que durou mais de 30 anos. Então, assim, enfraqueceu essa fé do povo, mas não deixou de forma nenhuma empobrecer, nem diminuir e nem esquecer o que o próprio São Francisco pregou e trouxe com seu ensinamento, tá? Então, São Bernardino, ele vem da ordem de São Francisco. Mas quando estamos falando de São Francisco, estamos falando de 200 anos atrás de Bernardino, tá? Então foi século XII. Passaram-se cerca de 200 anos. Então, mesmo com toda a significância que São Francisco de Assis tem, aliado a próprio Santo Antônio também, no qual os dois pregaram com muita veemência, mesmo assim, com toda essa trajetória do tempo e de tudo que aconteceu naquela Europa, a gente tem um mundo, vamos dizer assim, enfraquecido de fé. Então, na minha visão, eu pego São Bernardino como esse santo, no qual ele veio para retificar, ele veio para reafirmar, ele veio para reacender no coração das pessoas a fé, a crença, o amor, a paz,
tudo aquilo que estava enfraquecido e que a população daquela época estava tão sofrida com relação a isso. É óbvio dizer que na Itália existem muitos santos, mas nessa época exata em que Bernardino nasceu, a Itália estava carente de santos. Os santos são esses significados para que a gente possa se abraçar junto com a fé, com a crença, com a palavra. Então, é uma forma de a gente agarrar o que tem, ainda mais numa época tão difícil como a Idade Média. Tá? Então, nessa época que Bernardino nasceu, foi uma época de transição da Idade Média para o Renascimento. Tá? A Idade Média, como falei, Idade das Trevas, saindo de toda aquela dificuldade, essa imagem das trevas com relação da Inquisição, das cruzadas, das perseguições e principalmente da peste negra, que foi o ponto básico dessa isolação humana, certo? Então vai entrando no período do Renascimento, mas é lá no comecinho do Renascimento. O Renascimento ele significa o quê? Vamos tirar essa fase obscurecida de tristeza, de morte, e vamos enaltecer as virtudes do homem, tá? Com relação ao que ele pode produzir de arte. Né? Então temos as culturas, temos os pensadores, temos, enfim. E isso ao mesmo tempo vai colocando na tela, em frente das pessoas, uma imagem mascarada de uma alegria disfarçada, né, em artes, em festa, para celebrar, vamos dizer assim, a pintura, a inauguração do teto de uma igreja, a escultura de tal local. Então isso era disfarçado de uma fé na qual estava muito empobrecida. Então Bernardino nasce nessa época. Então nós vamos lá. Santa Catarina de Sena, também uma santa na qual foi pertencente a nessa época, ela morreu exatamente no ano que nasceu São Bernardino. Mas São Bernardino vem com uma outra missão, que é nas quais vocês vão saber. São Bernardino, gente, ele nasceu na Itália, na província de Sena, tá? Pronto. São Bernardino, gente, ele nasceu na Itália, na província de Sena, tá? Ele vem de uma família nobre, de uma família que tem dinheiro, certo? Mas assim, ele fica órfão muito cedo. Ele perde a mãe com cerca de 2 anos de idade. Ele mal lembra a mãe dele. E perde o pai com 6 anos de idade. Então Bernardino, ele fica órfão de pai e de mãe. As tias piedosas católicas tiveram a incumbência de cuidar de Bernardino. Então eram 3 tias. Era a tia Diana, Pia e Bartolomeia. E também incluímos a prima Tobia, na qual ele também considera como sua mãe. Então a base de Bernardino, religiosa, fervorosa, católica, vieram dessas 4 figuras, as quais foram muito importantes na construção da base que Bernardino trouxe para toda a vida dele. Então, assim, como era de costume naquela época, as pessoas que tinham dinheiro, com família abastada, os jovens, eles eram levados para estudar. Ele sai da província de Massa e vai para a cidade de Sena. Por isso que ele chama também São Bernardino de Sena, porque Sena vem a se tornar a cidade natal dele, na qual ele construiu toda a imagem e tudo que ele é. Então, assim, ele vai para a cidade de Sena para estudar, levado pelos tios aos 12 anos de idade, no qual ele estuda sobre belas artes e filosofia, na qual ele tem muito desempenho nessas artes, porque ele é muito aplicado, né? Desde sempre ele é muito aplicado. Sempre foi uma criança muito risonha, certo? Na qual todas as pessoas que estavam próximo dele sabiam que se tratava de uma criança especial, tá? E poderia ver, desde criança, o modo como ele tratava também as injustiças.
ele chegava a ser até um pouquinho violento com relação a isso, ele não aceitava. E nessa época era muito fácil, pela época mesmo de sair da Idade Média, as pessoas serem, como é que eu posso dizer, assediadas de alguma forma, né? Por homens, por mulheres, enfim, e por crianças também. Mas ele reagia de uma forma bem visceral. Então, ele estudou Belas Artes, filosofia, ele saiu bem nesses estudos, porém, ele se encontrou no direito canônico, na teologia e nas Santas Escrituras. A partir daí, ele começa a se identificar com a questão religiosa, de estudar, né? A palavra de Jesus, o Evangelho, todos os estudos teológicos, filosóficos da época. Então ele traz esse embasamento litúrgico muito forte, muito coerente, e ele é muito dedicado a isso, tá? Então, desde a adolescência de Bernardino, ele manteve-se criança, adolescente, a mesma conjectura com relação à postura dele, vamos dizer assim, voltada para as crenças religiosas, né? Quem via Bernardino adolescente poderia jurar que ele ia seguir um caminho religioso, tá? Então, Bernardino, ele se dedica muito a esses estudos. As tias e a própria prima, prevendo com que Bernardino poderia se desviar, né, com relação aos investimentos, até das próprias mulheres mesmo naquela época. Então alertava, de um modo brincando, né, para ele, falando assim: Bernardino, cuidado com as imposições ardis das mulheres, para que você não possa se desvirtuar e tal. Mas Bernardino, ele sempre ria e brincava com relação a isso. Ele começou a brincar com a própria prima Tobia, dizendo que ele estava apaixonado por uma senhora. Por que ele foi dizer isso? Aí ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Será que Bernardino se desviou com relação ao propósito de vida dele? O que será que está acontecendo com ele? Alguma mulher o encantou? Então, nesse exato momento, a prima Tobia começa a investigar. Ela começa a seguir o próprio Bernardino, tá? Então ele segue Bernardino. Ela segue Bernardino, tá? E ele fala com essas palavras, tá, gente? Bernardino fala para a prima Tobia: Sabei que estou apaixonado por uma dama muito nobre. Daria de bom grado a minha vida para gozar sua presença, e não dormiria de noite, se o dia se passasse sem que a visse. Completamente apaixonado, né, gente? Uma pessoa que está numa declaração dessa está completamente apaixonada. Então, prima Tobia ficou preocupada com relação a essa declaração de Bernardino. Então, foi investigar. Então, ela foi seguir Bernardino. Seguindo Bernardino, ela verificou uma cena muito curiosa, na qual ela ficou aliviada, tá? Bernardino estava de joelhos na porta da cidade dele. Existia como se fosse uma fachada na entrada da porta, em que na história diz que é a porta Camolila, na qual existia a imagem de uma dama muito bonita, muito formosa, muito alegre, envolta numa aura toda angelical. Uma alma toda angelical, tá? Então ele viu que era Nossa Senhora, nada mais do que Nossa Senhora. Era uma imagem muito bonita, na qual ele retrata Nossa Senhora ascendendo para o céu, em volta de vários anjos. Esses anjos tocavam harpas, tocavam instrumentos, dançavam, e ela se ascendia para o céu. Então Bernardino ia todos os dias bater ponto lá, para ver a senhora dele, tá? Era dia e noite. Ele não podia dormir, não podia acordar sem poder ver. Então ele ajoelhava aos pés de Nossa Senhora, com essa imagem que ele, segundo a descrição dele, devia ser uma imagem muito bonita, que hoje em dia não tem mais.
eu procurei sua biografia, foi perdido isso. E toda essa história, gente, estou abrindo parênteses aqui, eu estou relatando para vocês. A senhora aparecia para ele, né? Tinha uma imagem, uma figura, uma pintura real, alguém pintou na entrada da porta da cidade de Sena. A imagem de Nossa Senhora, na qual a senhora estava rodeada de anjos, tocando, dançando, uma alegria, e Nossa Senhora subia para o céu. Então essa era a imagem que Bernardino via todos os dias, na qual ele se ajoelhava, rezava, sorria, ficava alegre. Abrindo um parêntese, eu estou trazendo essa história toda para vocês, com riqueza de detalhes, porque a biografia de Bernardino, por mais que tenha sido do século, meados do século XIV, ela foi muito retratada, porque vocês vão perceber o quanto de significância teve Bernardino para essa época. Então, logo após a sua morte, foi escrito biografias, mesmo naquela época, e muitas pinturas, na qual retratavam. Então, por isso que eu estou trazendo de uma maneira tão enfática, descritiva, porque isso está na biografia dele, é real. Tá? Então, ao voltar com a prima, ele fala, né, que a senhora na qual ele tanto se era apaixonado era Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Nada mais do que isso. Calma, Bernardino! Então, Bernardino segue o seu caminho, tá? Então, Bernardino, ele não fugiu do propósito dele, né? Desde quando ele nasceu, as pessoas que o cercavam poderiam jurar que ele era um homem realmente santificado. E tinha muito prestígio na cidade, porque as pessoas o viam já como uma pessoa diferenciada, né? Porque no seu próprio jeito, na maneira de agir, ele de uma certa forma, ele sempre fazia menção a Jesus e a Maria nas palavras. Ele era muito letrado, viu, gente? Não é à toa, não esqueçam disso, que ele é o santo da comunicação, dos jornalistas, dos publicitários, porque ele tinha um dom da palavra, certo? Então, Bernardino, ele segue o caminho dele. Ele vê uma possibilidade de fazer caridade na cidade dele. Dentro da cidade de Sena, existia um hospital muito antigo na cidade, na qual esse hospital poderia se fazer caridade. Tá? Algumas pessoas que queriam fazer caridade, caridosas, religiosas, iam para esse hospital para poder prestar cuidados voluntários para os pacientes doentes. Não só isso, também levar alimento, qualquer tipo de ação de caridade esse hospital ele fazia. Então Bernardino viu nessa a chance e a possibilidade de ele começar a fazer a caridade. Então eu digo a vocês que no ano de 1397, aos 17 anos, Bernardino filiou-se a associações de fiéis dedicadas à Virgem Maria, podia ser menos, né? Cujo centro de caridade era o Hospital Santa Maria della Scala, tá? Então, ele entra para fazer essa caridade e dentro do hospital, no período de 3 anos, após 3 anos, ele se depara com uma situação muito difícil. Não só para ele, mas com toda a população de Sena ali. Eis que a peste negra bate a porta de novo. Então, é como se fosse a Covid, gente. A primeira onda da Covid foi forte, né? A segunda veio forte, mas não veio tão forte como a primeira, a terceira onda, e por aí vai. A peste negra também foi dessa forma, tá? Essa era a terceira onda da peste negra da cidade. Diz as biografias que Sena ela é uma cidade de passagem, na qual muitos peregrinos eles passavam por ali em direção a Roma, que era o centro europeu católico. Então deve ter passado algum doente, no qual contaminou algumas pessoas e o contágio é muito rápido, tá? A gente sabe que a peste negra, né, ela pode ser contagiosa, muito contagiosa, né? Através de aerosóis, através de salivas, enfim. Então, o que aconteceu? O hospital ficou lotado de pacientes muito graves da peste negra. Lotados. E era um hospital de caridade, na qual quem estava ali cuidando também estava voluntário. E também adoeceram. Obviamente, pegaram a peste bubônica, né? Então, adoeceram. Morreram muita gente.
nesse começo, porque é muito mortal, tá? No começo se morre muita gente, adoece, agrava e morre com muita facilidade. Então chegou ao ponto, e Bernardino continuou, tá, gente? Mas chegou a um ponto que o próprio diretor do hospital, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer mais, porque não tinha quase mais nenhum voluntário. E o hospital abarrotado, cada vez mais, dezenas e dezenas de pacientes doentes que morriam. Então, o que é que eu vou fazer? Ele ajoelhou para Nossa Senhora, pediu a Nossa Senhora que desse uma luz para ele, para saber o que é que ele ia fazer com aquela situação. Eis que Bernardino chega, com poucos minutos depois, vai para o diretor do hospital e se oferece para não só cuidar dos pacientes, mas exercer todo o poder de diretoria do hospital. Nós estamos falando de um jovem de apenas 20 anos. Esse era Bernardino. Com toda a vida pela frente, com a mortalidade que realmente a peste negra ela trouxe, ainda mais próximos dos pacientes que estavam contaminados, né? Então, a princípio o diretor não quis que Bernardino assumisse nada, porque um jovem, uma vida toda pela frente, um jovem reconhecido pela cidade, com todo o seu teor religioso. E também, além disso, era um jovem que ainda tinha um poder aquisitivo muito forte. Lembre-se que ele vem de uma família rica. Então, ele achava que não era para ele assumir, né? Mas assim, ele não teve saída, o diretor, não tinha mais ninguém. Então ele aceita Bernardino que ele faça todo o processo de direção do hospital. Bernardino, ele junta alguns amigos deles, que também faz parte desse processo de caridade, e ele fala para os seus irmãos, dizendo que o que vocês fizerem para os menores no sentido dos pacientes, das pessoas que estão necessitadas, lembre-se que vocês estão fazendo para o próprio Jesus Cristo. Não é para mim, não é para ninguém, é para Jesus. E com relação a todo o teor de medo que Bernardino poderia ter, ele estava muito bem, no sentido de estar com a fé estabelecida. E ele disse que se for da vontade do próprio Deus, dele morrer, queria morrer alegremente, fazendo o serviço no qual ele se propôs. Tá? Então Bernardino, gente, ele faz o serviço, não só da diretoria, mas ele cuida dos pacientes, ele limpa os pacientes, ele dá banho dos pacientes, ele limpa o chão do hospital, ele defuma o ambiente, que naquela época não tinha recursos, então botava-se imensas fogueiras para tentar higienizar o ar, achando que com isso pudesse matar os vírus, as bactérias da própria peste, e enterrava também os mortos. Cuidava, enterrava, ele fazia todo o processo. Tá? Ele ficou nessa vida durante cerca de 3 a 4 meses, dia e noite, sem parar, cuidando. Nesse tempo, ele presenciou a morte de seus companheiros, alguns que adoeceram, realmente morreram do próprio contágio da doença, mas ele manteve-se firme. Ele só saiu do hospital, só terminou o trabalho dele quando realmente a peste negra, depois de cerca de 3 a 4 meses, diminuiu por quase completo. Bernardino, ser humano encarnado, físico, estava totalmente esgotado, fisicamente, emocionalmente. Então Bernardino se retira e adoece. Adoece, segundo a biografia, ele adoece gravemente. Adoece gravemente e por um milagre, como é relatado, ele é curado. Ele sobrevive e é curado. E aí, a partir disso, ele sabe do seu direcionamento religioso. Mas ele tem um atraso de 1 ano. Por quê? Ele é totalmente grato às suas tias que o cuidaram desde criança, onde ele tem toda a base religiosa. Uma tia dele adoece, fica muito doente, fica cega. Então ele durante 1 ano ele cuida dessa tia, tá? Na qual ele é tão grato e ele gosta tanto. Então ele atrasa 1 ano
o seu projeto religioso para cuidar da tia. Mas a tia morre depois de um ano e aí a partir daí ninguém mais segura ele. Ele sabe que ele vai seguir o caminho religioso dele, mas ele ainda não tem uma diretriz para saber qual caminho que ele vai seguir. O que Bernardino faz? Bernardino se retira da cidade, vai para um ponto alto da cidade, onde não tem ninguém, onde ele fica isolado, para que ele possa pensar, possa rezar. Lá ele fica vários dias, ele dorme no chão, ele come do que tem ali mesmo, raízes, frutos, faz um pequeno oratório. E toda vez que ele precisa, gente, da fé, do caminho, da resposta, ele sempre lembra daquela imagem da santa, na qual fica na porta da cidade, da qual ele é tão apaixonado. Nossa Senhora, tá? Mãe de Jesus. Então ele pede a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que fortaleça o caminho dele e possa direcioná-lo para o alto, para saber qual caminho que ele vai seguir religioso. Para que ele tenha força e fé para não seguir adiante. Então Bernardino ele reza, ele ora e ele pede muito a Nossa Senhora que dê esse caminho para ele. Bernardino dessa forma encontra a resposta que ele queria. Ele sabe que ele vai seguir um caminho na qual o próprio São Francisco seguiu. A princípio ele estava dividido entre seguir a ordem franciscana ou a ordem dominicana. Mas ele preferiu seguir São Francisco, a ordem dos frades menores, que é uma ordem mais estrita com relação aos ensinamentos de São Francisco, onde na qual tem 3 pilares, né, que são a obediência, a pobreza e a castidade. Mas a pobreza aqui é a mais difícil, tá, gente? Vamos dizer assim. Mas ele segue o caminho. Então ele bate num convento próximo da cidade, convento franciscano, na qual ele é bem recebido. Claro, Bernardino já era muito conhecido na cidade, então ele é bem recebido nesse convento, tá? Então ele é bem recebido nesse convento mas assim, acontece uma coisa que ele fica apenas 2 meses nesse convento, porque como era muito próximo da cidade, as pessoas julgavam muito. Seus parentes, os amigos, diziam que doideira, que são cheios de bens, com posses, com tudo, né? Seguiu o caminho da mendicância, da pobreza total. E Bernardino, até porque Bernardino, gente, quando ele entrou nessa ordem, ele doou tudo que ele tinha aos pobres e à própria igreja, fez caridade, não ficou absolutamente nada. Então ele pôde ingressar nessa ordem franciscana, tá? Mas existia esses parentes e amigos que ficavam muito próximos, vamos dizer assim, né, perturbando a cabeça de Bernardino. Porém, depois de 2 meses, ele decide ir para um outro convento, mais afastado da cidade. Esse convento é um convento antigo, na qual o próprio São Francisco esteve hospedado em alguns momentos. E nesse convento é um convento na época raro, na qual também seguia de uma forma bem estrita a ordem de pobreza, na qual São Francisco tanto lutou para que fosse seguido, né, com prosseguimento. Então ele se adentra-se, né, nessa ordem, tá, dos frades menores, muda-se para esse convento de Colobaio, na qual onde ele pode praticar, ele sente a vontade de praticar os votos de pobreza na sua real raiz, certo? E aí nesse momento, gente, a biografia fala que esse momento é de grande felicidade para Bernardino. É como se ele se encontrasse no propósito de vida dele, tá? Para os outros olhos era uma maluquice, mas para ele não. Era um completo regozijo, tá? Ele estava muito alegre, muito feliz, muito radiante. E Bernardino, ele transbordava nisso. Em todos que chegassem perto dele. Os seus próprios colegas, os noviços, né, que ele era noviço nessa época, e as pessoas da população próximas a ele, alguns davam risada, diziam, é maluco, aquele menino maluco, jogavam pedra nele, para dizer que a conduta dele
talvez tenha sido errado aos olhos dele, mas ele estava totalmente feliz, entregue à escolha de vida dele, tá? Ele era tão fervoroso, tão real, tão essencial nos seus sentimentos que ele consegue transmitir isso em suas falas, em seus gestos, em tudo que ele fazia. E todo mundo percebia. As pessoas partiram do riso para as lágrimas, era assim que era relatado. Quando via, presenciava a forte oração, mesmo ele falando sozinho. As pessoas em volta, eles tinham eram tocados profundamente com Bernardino. Então, gente, aos 24 anos, 2 anos depois, ele celebra a primeira missa dele e ele é admitido completamente no sacerdócio, tá? Agora ele vira de noviço, ele vai para sacerdote, certo? E, como eu falei a vocês, ele era tão fervoroso nas palavras, as pessoas eram tão tocadas com isso, e que logo um dos seus superiores viu isso, né, nele, né, esse dom dele, e o chamou para poder ingressar na ordem dos pregadores, na qual ele ainda não estava inserido. Mas nesse momento ele foi chamado para poder ingressar na ordem dos pregadores. Tá? Então Bernardino, nesse período, ele fica um tempo nesse convento de Colombaio, mas aí ele decide, ele tem uma decisão. Ele começa a fazer essas pregações muito modesto, né? Em vilarejos, em lugares pequenos, com poucas pessoas. Mas ele vai para um monte desse Colombaio, Capriola, desculpe, um monte onde fica Capriola, que é uma província que tinha ali de Sena, um pouquinho mais afastado, e ele sobe numa árvore e aí ele faz a pregação. Porque os franciscanos, gente, eles não tinham, eles não pregavam em igreja, nada disso, era na rua, sabe? Eles ficavam em cima de um púlpito, de uma árvore, de algum monte, algo que as pessoas pudessem ver e ouvir. Então ele subiu nesse dia numa árvore e ele teve uma ideia. De lá dessa árvore ele conseguia avistar a cidade natal dele, que era Sena. E ele teve a ideia de fundar o próprio convento dele, ali. E aí pela graça divina, né, que nada é por coincidência, aquela região onde ele estava ali era a região cujo dono era o diretor do hospital, na qual ele assumiu e na qual devia muitos favores para ele, né? Então ele concede aquela região dali para que ele possa fazer seu próprio convento. Então Bernardino, junto com seus companheiros, ele carrega as próprias pedras, as madeiras, utensílios e faz o seu convento. Então, esse convento de Capriola vinha a ser o convento no qual ele, como se fosse um ponto seguro, o ponto de apoio dele. De toda a vida ele recorre a esse convento. Ele vai para a cidade, mas de uma maneira ou outra ele recorre, ele volta para esse convento, como se fosse um refúgio, um lugar onde ele pode formular, descansar a mente, pode escrever os seus sermões, enfim. Então, nesse convento que ele fundou, ele permanece 12 anos. Tá? A biografia não fala muito dessa época, não tem muitos registros desses 12 anos. Então, passa esses 12 anos, mas Bernardino, ele sabe que o momento dele de ouro, de despontar, vai acontecer. Tá? Vocês vão perceber que ele tem uma ligação muito forte com a espiritualidade, tá? Vocês vão perceber com o tempo. Então, ele estava esperando um chamado de Deus, para que ele pudesse atravessar, derrubar os muros e seguir adiante, que era o propósito de vida dele, não ficar apenas restrito. Mas vale salientar que esse convento de Capriola, na qual ele construiu, ele não estava de forma nenhuma escondido, como fazem alguns religiosos, que ficam escondidos em celas, que não vê ninguém, não. Ele fazia pequenos sermões próximos e recebia toda a gente que queria conversar com ele, pedia um conselho, uma reza,
ele recebia todo mundo com muita graça, tá? E muito alegre, diga-se de passagem. Então, ele espera o chamado de Deus para que ele possa arrebentar os portões, as grades e seguir o mundo adiante, para que todo mundo possa conhecer Bernardino e o que ele vai se tornar ser o grande apóstolo da própria Itália. Então, aos 37 anos, em 1417, Bernardino recebe o chamado de Deus. Ele não estava presente, mas volta do convento dele, um dos seus noviços foi tomado por uma força assim, inesperada. Tá? Começou a gritar como se fosse de uma maneira muito eufórica, para Frei Bernardino ouvir, achando que Frei Bernardino estava do outro lado. Então ele começou a gritar. Frei Bernardino, não oculteis mais os talentos que Deus nos deu. Ide e pregai na Lombardia. Então, Bernardino, quando soube disso, quando voltou para o convento, ele tomou isso como um chamado do próprio Deus. Tá? Então, ele sabia que aquele era o momento certo. Ele tinha pedido já o chamado, então sabia que aquele era o momento certo. Então, a partir daí, Bernardino, ele decide arrebentar os portões, os cadeados, derrubar os muros e seguir mais adiante. Foi empurrão. Então, gente, Bernardino, na figura de São Francisco, franciscano, ele decide sair do convento dele, o cara que não é esse convento, né? Decide sair para poder seguir seu caminho. Ele sabe que vai enfrentar um grandíssimo desafio para ele, tá? Porque cidades grandes não eram fáceis, tá? Lá dominava todo quanto é tipo de injustiça, de crueldade, de tristeza, de brigas, enfim. Então ele sabia que tinha um processo muito grande pela frente. Então, mas ele segue confiante, rente à própria oração de São Francisco, na qual ele mesmo fala: onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Então ele foi nessa confiança e com o espírito de São Francisco, seguindo o caminho dele. Todos aqueles irmãos que acordam para a luz, com ou sem empurrão, recebe as pedradas do mundo. Foi por isso que Cristo se permitiu ser crucificado. Porque ele poderia mudar aquilo tudo só com a força do pensamento. Tamanha é a luz do Cristo. Mas ele deixou para quando nós tivermos a coragem de seguir o caminho da luz, vencendo as trevas. Não desanime e não desista diante dos tropeços do mundo, porque o mundo ainda dominado pelas trevas, não vai faltar pedrada. Não desistam. Pegue as pedras e construam suas pontes. Então, no ano de 1417, é o ano que Bernardino decide adentrar, né? Invadir a cidade grande, vamos dizer assim, para que ele possa seguir o caminho predestinado por Deus para ele. Nesse período em que ele começa a galgar passos maiores, é o período que eu já falei a vocês, do humanismo, na qual a fé estava um pouco mais de lado, certo? E o que era visto, o que era referenciado, eram as artes, né? O poder, as virtudes com que o homem tem para poder mostrar, né? E ao lado disso é um ano também que encerra o fim do grande cisma do Ocidente. Martim V, que é o Papa da época,
ele dura quase cerca de 31 anos enfrentando essa grande cisma, que nada mais é do que o poder da igreja sendo repartido, né? Disputado por 3 papas, na qual Martinho V, com toda a severidade, com toda a postura que ele tem, um papa das antigas, muito severo, porém um coração muito bom, ele consegue terminar essa rixa e consegue estabelecer o poder, centralizar o poder da igreja em Roma, certo? Então, é só para você contextualizar como é que esse ano o Bernardino começa. Então, o Bernardino ele sai da cidade dele, de Siena, e vai para Milão. Um pouco mais avançada, porém com pessoas bem rudes, caracterizado por isso. Então, o Bernardino é um completo desconhecido. Ninguém conhece Bernardino em Milão. Tá? Ele é conhecido na cidade dele, mas em Milão ninguém conhecia ele. Então ele começa a pregar de uma forma muito modesta, tá? Ele chega em portas de igreja, nas igrejas bem frequentadas, com pouca gente, com dias bem espaçados, 2 vezes na semana, e ele começa a pregar a palavra e com o tempo, obviamente, ele começa a chamar a atenção, porque ele era muito letrado, muito inteligente, e além disso ele tinha um poder de persuasão muito forte. Bernardino, conta-se a lenda, que quando ele começou a fazer a pregação, as primeiras pregações dele, ele tinha uma voz muito rouca, em que as pessoas escutavam dizendo, não, isso aí não tem destino para fazer pregação com essa voz rouca. Mas conta-se a lenda que ele foi curado dessa rouquidão. Uma bola de luz o adentrou pela altura da garganta e o fez curar dessa rouquidão. Então, a voz de Bernardino, desse período até então, era uma voz que todos podiam escutar. Era uma voz descrita como uma voz macia, uma voz com alto, bom tom, boa de se ouvir, em que as pessoas se sentiam confortáveis. E não só isso, existia a energia que vinha através da fala dele. Era energia de conforto, de paz, de amor, o que cobria e reconfortava todo mundo que estava ali próximo. E a característica dele, de Bernardino, ele era muito alegre. Ninguém via Bernardino triste. Tá? Ele era muito risonho, recebia todo mundo, falava com todo mundo, brincava, e era muito sorridente. Tinha uma expressão muito alegre, muito viva, e estava sempre feliz. Começou a chamar a atenção das pessoas. Na época, um letrado, um professor de gramática, passou e prestou atenção no que Bernardino estava falando. Olha, gente, vamos prestar atenção no que esse... Ele nem sabia o nome de Bernardino. Ele falava assim, esse fradezinho, magrinho, mal vestido. Vamos prestar atenção nele, no que ele tem para dizer. As coisas que ele diz não é algo... É de uma pessoa que sabe o que está falando. Sabe utilizar as palavras de uma maneira muito correta, muito excêntrica. Então, o próprio professor de gramática começa a chamar os alunos, as pessoas. Aí começa a crescer o público de Bernardino. Aí cresce a tal forma que ele é convidado pela cidade de Milão para fazer parte da Quaresma, que é uma festa importante. Tá? E aí, na Quaresma, ele sobe no púlpito e começa a pregar. Mas aí, gente, acontece algo muito surpreendente nesse dia, que ele interrompe o sermão dele. No meio ele interrompe. Ele desce do púlpito sem falar nada. E as pessoas ficam sem entender. Bernardino nunca fez isso, tá, gente? Interrompeu o sermão. Desce, sem entender, as pessoas começam a perguntar. E eis que ele decide dizer. Ele fala para um dos seus companheiros que estavam ali, e que naquele momento que ele desceu do púlpito, foi o momento que ele viu a prima Tobia dele ascender para o céu e ser carregada pelas próprias mãos do próprio Senhor Jesus Cristo, dando o seu último suspiro. E ele precisava se retirar para poder orar pela alma de sua prima Tobia, a quem ele considerava também uma mãe. Ele falou isso, logo algumas pessoas curiosas foram buscar informação.
Ele estava em outra cidade, viu, gente? Ele não sabia de nada. As pessoas foram para a cidade de Sena. Chegando na cidade de Sena, eles confirmaram a informação. Que sua prima Tobia tinha acabado de falecer naquele exato momento em que Bernardino tinha descido do povo. Então daí, desculpe me interromper, meu filho, está aí a evidência dele. Quem tem a mediunidade tem os campos abertos e consegue perceber as coisas além do espaço, como vocês conhecem, o tempo. Porque sempre o universo é a mente de Deus. O pensamento é mais veloz que a luz. Então ele cai no meio do povo, veja a elevação dele. Ele recebeu e viu a mensagem. Isso também foi uma forma de acordar o povo daquela época, que andava descrente das coisas. Então ele não fez isso para se exibir. Ele fez isso para fortalecer a fé do povo. Pois que aqueles que têm suas mediunidades e suas missões, que não se envaideçam, mas usem os seus dons para despertar os irmãos. A missão é essa. Não é, meu filho? Então, a partir daí, ele, como o Val falou, ele começa a chamar a atenção das pessoas, tá? E aí a notícia começa a se espalhar pela cidade e as pessoas começam a comentar sobre Bernardino. E o Bernardino continua, né, as suas pregações nos próximos dias, porém, ele começa a conversar com seus próprios companheiros. Quando ele via alguém triste, seus companheiros, outros franciscanos, cabisbaixo, ele interpelava essa pessoa, tá? Seu companheiro, dizia assim, qual o motivo de você estar triste? Então, você não está exercendo com plena felicidade aquilo que o próprio Jesus, São Francisco, trouxe com alegria, com amor, com fé? Não tem espaço para tristeza e nem para nenhum tipo de enfadonho. Então, ele sempre dizia isso e combatia. Ele dizia assim, a sua tristeza e a sua cara carrancuda, ela não merece ser vista por aquele que está precisando de ajuda, certo? Vamos dizer assim, o seu problema é um problema que você tem que tratar com o próprio Deus, Jesus, em oração, sozinho. Mas quando você estiver próximo dos seus, aos precisando, você venha com o rosto alegre, feliz, e seja bastante generoso com as pessoas. Então é isso que ele dizia, evitem os frades aparecer sombrios, tristes, carrancudos, como hipócritas. Ao contrário, mostrem-se em qualquer tempo alegres no Senhor, risonhos, amáveis, graciosos como convém. São palavras de Bernardino. Tá? Então eu acrescento todo esse poder, esse dom da oratória. Bernardino também um italiano nato, né? Italiano, tinha a gesticulação, né? Com os braços, com as mãos, com a cabeça. Isso também chamava a atenção dos italianos, né? Dos públicos que estavam ali. Ele tinha essa qualidade. Então o Bernardino, ele começa a chamar a atenção, tá? Ele sai entra em Milão como completo desconhecido e sai como altamente conhecido e falado por todos naquela cidade. Então, como é de costume dos franciscanos, seguir pelas cidades fazendo suas pregações. Eles não ficam um período e depois seguem. Aí eles param em vilarejos, nas aldeias, nos mais pobres, mais humildes, e vão pelas cidades desse jeito, caminhando. Bernardino se recusava a descer qualquer tipo de transporte, seja por cavalo, jumento, seja lá o que for. Ele caminhava até as cidades, até as mais distantes. Então, nesse caminhar, ele precisou, gente, passar por um lago, um grande lago. Ele não podia nadar, não ia nadar, né? Então tinha um barqueiro, um único barqueiro ali, estava ali. Então, olhando para o Frei, o barqueiro achou que o Frei tinha dinheiro, imagina. Aí pediu um dinheiro para Bernardino, para que ele pudesse atravessar através do seu barco para o outro lado, porque ele dizia que outras pessoas estavam esperando ele, queriam ouvir a pregação dele, e que pela misericórdia de Deus, que ele, por favor, né,
pudesse levar ele para o outro lado do rio, mas que ele não tinha dinheiro nenhum, ele não guarda nada, franciscanos não guardam nada, ele não guardava nenhuma moeda nem nada. Mas o barqueiro, ele desconfiou e recusou que Bernardino utilizasse o barco para poder atravessar o rio. Então, o que é que acontece? O que é que Bernardino faz? Bernardino estava com seu companheiro de jornada, então ambos, Bernardino chega para o seu companheiro e fala: "O senhor acredita em Deus?" "Acredito." Também era um companheiro fervoroso, tá? O franciscano também. "Eu vou pedir que o senhor imite o que eu vou fazer nesse momento. Eu quero que o senhor também, assim como eu, estenda seu manto sobre as águas." Então, os dois abriram o manto, estenderam sobre as águas. "E faça o que eu vou dizer. Se ajoelhe no manto sobre as águas, tá, gente? E olhe para o céu e reze de uma maneira bem fervorosa. Peça a Deus, reze, 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 e a gente vai conseguir atravessar o lago." Dito certo. Eles ajoelharam e começaram a orar de uma maneira muito fervorosa. Quando viram, já estavam do outro lado do lago. Sem afundar, sem nada. Secos. Então eles atravessaram ajoelhados no manto sobre as águas até o outro lado. O barqueiro que estava do lado de cá e algumas pessoas que estavam ali também presenciando aquela cena começaram a gritar: "Milagre, milagre, milagre." Então, nesse exato momento, Bernardino, ele começa de uma forma muito modesta, porque ele não é. E ele seguiu o caminho, Bernardino, não fez nenhum tipo de alarde. O seu primeiro milagre, né? Ajoelhado nas águas, poder atravessá-lo, assim como Jesus fez, né? Caminhando nas águas, mas ele foi ajoelhado com seu companheiro, ele conseguiu atravessar. Então a notícia se espalha, né? Pela redondeza do milagre acontecido, e Bernardino segue o caminho dele. Vai para as cidades, começa a pregar. Cada cidade tem sua característica fundamental. Uma era a justiça, outra era os vícios, outra era bebida, outra era outras brigas políticas. Mas para cada cidade ele ia com um jeito diferente de falar. E ele sempre tinha uma pregação, sempre tinha um assunto. Para qualquer coisa, Bernardino estava preparado. Seja para as coisas ruins, coisas boas, né? Então, eis que surge, depois de alguns anos, depois de 3 anos, a notícia do novo milagre de Bernardino. No ano de 1423, ele estava andando em sua peregrinação e ele é chamado para poder ver um homem que acabou de morrer e que colocaram debaixo de uma árvore. Chama Bernardino para que ele possa fazer uma oração. Bernardino vai, pede às pessoas que se afastem, e ele começa a orar de uma maneira bem fervorosa. E conta-se a biografia que este morto, considerado morto por todos, se levantou e viveu. Então, este milagre foi um milagre assim que, dentre os outros, né, mais chamou a atenção das pessoas. Quando Deus quer, um copo de água resolve. Quando Deus quer, um copo de água resolve. Quando é de nós, analfabeta, atendia o povo aí, com seus casebres simples, com a folhinha, fazia um vizinho com a coisa, e o irmão chegava doente e saía sorrindo. Isso é o que? Fé. A fé move montanha. Eu não duvido. E não só isso, gente. Bernardino fazia pequenos milagres também. Pessoas que chegavam doentes podiam ser curados, os buracos saíram curados. Eu posso dizer, né? Leprosos, seja lá o que for, alguma doença. Então, algumas pessoas disseram que saíram curados. Apenas pelo fato de estar próximo dele, de tocar nele, de alcançar a sandália dele fazer uma oração. O Bernardino seguia sem alarde dessa forma, mas a sua fama começou a crescer cada vez mais. Então Bernardino começou a pregar de uma forma diferente a partir de 1423.
começa a perceber uma necessidade nas pessoas. Ele começa a propagar o nome de Jesus em suas pregações. Então ele utiliza esse trigrama, IHS, né? Que significa, para que a gente possa escrever, Jesus, Salvador dos homens. Então ele começa a pregar, utilizando ao fim das suas pregações, no meio, durante, esse trigrama. Tá? Vale salientar a vocês que não foi invenção dele, tá? Isso já é uma coisa antiga, que vem lá da época do Antigo Testamento. Ele apenas utilizou, ele não fundou nada, certo? Ele apenas utilizou isso e deu uma repaginada e trouxe para o tempo dele, para que as pessoas pudessem lembrar do nome e do Evangelho de Jesus. Então as pessoas colocavam em cima das casas esse trigrama, colocavam em diversos lugares. E algumas pessoas também poderiam dizer que eram curadas e abençoadas com esse símbolo sagrado, certo? Então ele era descrito assim, no círculo, esse trigrama, com raios imitando o próprio sol, saindo dele. Aliado a isso, também ele fazia uma grande fogueira, no fim dessas pregações, convidava as pessoas para poder queimar aquilo que eram símbolos de perdição da época, como próprios vícios, cartas de baralho, qualquer coisa que possuía vaidade, peruca, seja lá o que for. Era tudo era queimado. Ele convidava as pessoas para poder queimar esse novo caminho. Então, gente, isso começou a incomodar, tá? Começou a incomodar algumas pessoas que estavam na época. Teve um senhor que fazia cartas de baralhos para poder proporcionar o vício às pessoas, né? E aí ele queimou as cartas de baralhos, conta-se a biografia, e aí foi até Bernardino. Bernardino, eu queimei toda a minha fonte de renda, minha e da minha família. Eu vendi as cartas de baralho, sei que era para jogo, mas queimei agora, o que eu faço? O que é que o senhor faz? Me sugere. Aí ele pega um pedaço de madeira e escreve IHS. IHS, que são essas tabuinhas. E aí ele fala, faça isso, meu filho, e comece a vender. Você vai ver que você vai ter mais prosperidade do que vendendo as cartas de baralho de vício. E não é que ele faz isso, e conta-se a biografia, que realmente ele começou a vender e a ganhar muito mais fazendo essa obra de Bernardino. Mas isso começou a incomodar muita gente. Esse trigrama, essa pintura começou a incomodar todo o público. Por quê? Algumas pessoas diziam que isto aqui estava acima do que a própria cruz de Jesus. E Bernardino estava pregando um símbolo, um objeto. E claro, todo mundo que se acende uma luz na escuridão incomoda algumas pessoas. Infelizmente, toda a história fala isso, né? Desde o Antigo Testamento é assim. Então, através daí, ele começa a ser denunciado, tá? De heresia. As pessoas começam a gritar pelas ruas. E Bernardino estava semeando o escândalo e a superstição. Em detrimento da própria imagem de Jesus e do Evangelho de Jesus. Então, como eu falei a vocês, existem pessoas que eram contra Bernardino. Tá? E pasme, gente. Todo lugar a gente sabe que é assim, infelizmente. Naquela época também não era diferente. Dentro dos próprios franciscanos, existiam aqueles que não gostavam de Bernardino. Ou por ciúme, ou porque Bernardino aparecia mais do que ele, ou que a pregação de Bernardino era melhor do que de alguns. Então eles começaram a denunciá-lo. Os próprios franciscanos, alguns, começaram a denunciar. Franciscanos, dominicanos, também por ciúme.
que ambas as religiões eram regiões que faziam pregação. Então, isso foi levado para o Papa, que era o poder máximo da época. Então, o Papa, ele pegou todas essas denúncias e o que foi que ele fez? Ele acatou como verdade todas essas denúncias que estavam fazendo de Bernardino. Por que, meu filho, tu pediu? Você que é Uma bom. parte importante, Val. Disseram o quê? Bernardino passou a pregar Sim, os seus sermões através dessa simbologia, o trigrama, sim. Jesus Salvador dos homens. Voltando. Isso começou a incomodar muitas pessoas, porque diziam que o Bernardino estava cometendo heresia. E naquela época, crime de heresia era muito comum. Qualquer coisa era heresia e não se podia fazer algo diferente do que era estabelecido pela igreja. Então, diziam-se que Bernardino estava no lugar da cruz de Jesus, estava colocando símbolo, um objeto de madeira com essas insígnias. Então, o Deus era o Deus que Bernardino estava pregando, e não a cruz. Então, como eu falei, pasmem a todos. A gente sabe que quando uma luz se acende no meio da escuridão, incomoda muita gente. Incomoda todo tipo de gente. Então, pasmem, alguns outros próprios franciscanos que não gostavam de Bernardino, diga-se de passagem, começou a denunciar ele para o Papa de heresia. Alguns, né, que não gostavam, ou por ciúmes, ou porque achavam que Bernardino pregava melhor do que eles, né? E a ordem dominicana também, que era uma ordem diferente da franciscana, porém, também eram pregadores, também eram também de câncer, e viam Bernardino como o seu maior exponente, né, da pregação, o franciscano. Então isso causava ciúmes. Tá? Diga-se de passagem, era isso que a biografia diz. Tá? Mas vale ressaltar uma coisa muito interessante, tá? De que o próprio São Francisco, aí vou voltar para o passado, 200 anos atrás de Bernardino, o próprio São Francisco de Assis e o próprio São Domingos de Gusmão, ambos, né? Um fundou a ordem franciscana, outro fundou a ordem dominicana. Ordens diferentes, porém parecidas, irmãs. Existe uma pintura lá em Roma em que é retratado o encontro entre São Francisco e São Domingos de Gusmão. E é muito interessante falar isso porque eles não tinham rivalidade, tá? Eles não eram rivais, muito pelo contrário. É retratado como um beijo fraterno, um abraço fraterno e troca, né, de palavras, e cada um reconheceu no outro uma grandeza e viu que um completava com o outro e ambos abençoaram o poço que tinha ali. Então eles deram um exemplo, os próprios fundadores deram um exemplo, mas isso foi perdido com o tempo, né? Então existia essa questão do ciúme, existia essa questão da perseguição de Bernardino dentro da própria ordem franciscana e dominicana também. Os homens com suas vaidades e suas invejas. Esse homem é nome bonito. É inveja. Então, Bernardino é surpreendido com um anúncio do Papa, uma ordem do Papa, que ele fosse imediatamente para Roma para prestar depoimento, acusado de heresia. Então, algumas pessoas que já não gostavam dele, outras que foram influenciadas, que tem muita gente que foi influenciada, que gostava e mais que foi influenciada, começou a gritar pelas ruas, chamando Bernardino de semeador de escândalo, de superstição, que ele é um herege, e por aí fora. O que Bernardino fez? Ele obedeceu o Papa. Ele parou as suas pregações, não fez mais nada e seguiu para Roma. O que Bernardino disse sobre essas acusações? De idolatria e heresia. Os seus apoiadores, os seus irmãos ficaram muito aflitos nessa época. Por quê, gente? Se Bernardino fosse acusado realmente de heresia, ele ia parar de pregar. De fato. Ele ia ser exilado da própria Itália
e se ele persistisse poderia ser preso. Estou falando da época do século XIV. Nesse mesmo século, na França, se queimavam pessoas. A própria Joana d'Arc, nesse mesmo ano, foi queimada na fogueira. Então, só para que vocês possam contextualizar o momento de aflição em que os apoiadores de Bernardino sentiam nesse momento. Tá? Então, estava muito aflitos. Mas a única pessoa que estava mais calma era o próprio Bernardino. E ele dizia com as palavras dele, nesse sentido, falando das tabuinhas, né, que ele pregava. Da mesma forma dizia que adorais a Jesus em sua carne, deveis adorar o nome de Jesus, tá? Não digo a escultura ou a cor, mas por assim dizer o sabor, não o sinal, mas o que ele significa, pois o nome de Jesus significa para vós o Salvador, o Redentor e o Filho de Deus. Ele dizia que ele estava tranquilo, confiante no que Deus estava preparando para ele. Então ele vai para Roma. O Papa já estava, vamos dizer assim, contaminado com as acusações de heresia de Bernardino. Já estava dando o Bernardino como réu mesmo, né? Diz a história que recebeu severamente Bernardino. Ele foi muito rude, muito ríspido com Bernardino. O próprio Papa Clemente, que na época era Martim V, o recebe severamente e proíbe que Bernardino faça qualquer pregação. Ele é proibido. Então Bernardino, até que seja feito um inquérito, uma busca, né, das informações, tudo que trouxe para ele, para que possa dar um veredito final. Até o momento do veredito, Bernardino foi proibido de fazer pregação. Se ele pregasse, ele poderia ser exilado. Então ele obedece, se recolhe, e nenhuma palavra de cólera e animosidade escapa de Bernardino. Ele aguarda pacientemente o dia do seu julgamento. Sempre confiante e alegre no que Deus estava preparando para ele. Chegado o dia do julgamento de Bernardino, os apoiadores, vendo toda aquela situação, né, começou a fazer uma procissão. No dia que ele foi julgado, levado para Roma, e foi aquela comoção social. Chegou em Roma, o Papa não quis julgar nesse dia porque ele não queria comoção nenhuma. E remarcou outra data em que só Bernardino pudesse ir sem comoção nenhuma. As pessoas iam em procissão, levavam seus símbolos nas mãos, mesmo com toda a proibição do Papa. Então, chega-se o dia do julgamento de Bernardino. Tá? Nesse julgamento de Bernardino, ele chega e não tem muita descrição, infelizmente, das palavras de Bernardino se defendendo. Ele também estava com seu próprio apoiador, o ajudando na defesa dele aí. Então foram colocadas defesas e algo contra ele. O Papa avalia tudo e faz um veredito. Chama Bernardino para a frente, pede que ele ajoelhe e informa para todos que estávamos diante de um homem santo, na qual só quis e só quer pregar o Evangelho de Jesus. Não só ele absolveu o Bernardino de todas as acusações, como o abençoou. O abençoou e o convidou para que ele pudesse pregar em Roma, que era a cidade central do poder da igreja. Então ele foi convidado pelo próprio Papa, junto com seus cardeais, seus cleros, para que toda a população em conjunto pudesse ouvir Bernardino. Então, nesse momento, gente, Bernardino atinge o seu ponto máximo. Bernardino conquista Roma, que é a cidade a qual se concentra o poder religioso. A vitória dele é vista como uma vitória triunfal, tá?
nesse exato momento ele já era conhecido, começa a ser mais conhecido ainda. E começa a arrebentar barreiras, não só da Itália, mas de outros países, como a França, como a Alemanha. As pessoas começam a utilizar o símbolo dele para fazer pregações, começam a utilizar as próprias pregações dele para fazer as pregações no local onde está. Então, é visto como uma vitória triunfal do próprio Senhor Jesus por Frei Bernardino, este homem de Deus, bom, sincero, verdadeiro, santo e justo. E aí ele prega para o próprio Papa, o Papa o assiste ele diversas vezes, o clero, todo o poder que tinha os reis, príncipes, e o próprio Papa, ele fica cerca de 40 dias lá em Roma pregando, todos os dias, na principal praça de Roma. E aí o próprio Papa o chama para poder assumir um cargo de poder, de ser um clero da igreja, mas Bernardino recusa. Bernardino não se vê dentro das igrejas pregando, ele se vê dentro dos mais humildes, dos mais pobres, peregrinando pelo caminho entre os mais pobres. Então ele recusa de uma forma bem educada e segue o seu caminho. Então os príncipes, os reis também oferecem muita coisa para ele nesse momento. Ele recusa todo tipo de regalia, presente, ele não quer nada. Oferecem comidas mais finas, tudo ele fala, dê aos pobres, dê aos mais necessitados, aos que estão presos de injustiça, dê o dinheiro para poder, a fiança, para que possa libertar esses presos. A minha eu não quero nada. E assim foi. E aí ele seguiu o caminho dele, foi para a cidade de Siena. Chegando lá em Siena, ele foi também surpreendido com uma outra outra graça dos seus próprios cidadãos de Siena, que admiravam muito ele. Foi levado para o próprio Papa que ele assumisse o bispado de Siena. Mas novamente ele recusou. Ele não quer nenhum tipo de honraria e ele sabia recusar todo tipo de honrarias. Tá? Ele se manteve rente aos propósitos dele. Mas assim, infelizmente, Bernardino é cometido novamente de uma segunda acusação de heresia. O povo das trevas, vamos dizer assim, ainda insistente com relação a querer derrubar Bernardino, faz uma nova acusação de heresia. Pela segunda vez, em 1431, Bernardino era acusado de heresia. Novamente as mesmas acusações. As pessoas começam a dar provas, falsas testemunhas, falsas provas de heresia, por ele novamente continuar a utilizar as suas pregações, a simbologia, o objeto e as tabuinhas. É uma perturbação. Dessa vez, o pessoal das trevas tentaram ser um pouco mais esperto, não levou para o Papa. Ele utilizou uma concessão que o Papa anterior, Martinho V, tinha direcionado a um cardeal específico da igreja para julgar os processos de heresia. Esse cardeal realmente estava contaminado, né, com as acusações de Bernardino, ou não gostava dele, e começou a todos a juntar provas, e Bernardino começou a parar as pregações novamente dele, e ele foi chamado e obediente foi. Ele foi duramente criticado, mas ele conseguiu um apoio. O embaixador de lá de Siena, da cidade natal dele, que o conhecia muito, gostava muito dele, veio para ajudar Bernardino. E esse embaixador já estava quase certo a acusar Bernardino de heresia, certo? No julgamento final. Ele foi até o Papa, conseguiu chegar até o Papa. Nessa época não era o mesmo Papa que julgou ele, o Clemente V, já era um outro Papa. O Papa Clemente V morreu nesse ano, em 1431. Então assumiu outro Papa, Eugênio IV. Então, vai saber, né, que o Papa Eugênio IV que vai decidir. Já não era mais o Clemente V. Então estava nas mãos de Eugênio IV, né? Então, pronto. Mas esse embaixador foi até
o Papa Clemente e falou o que estava acontecendo, e o Papa não sabia de absolutamente nada. Todo esse processo foi feito escondido do Papa Eugênio IV. Tá vendo como as trevas é? Ele estava quase sendo julgado pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Eugênio IV já conhecia Bernardino desde quando ele era bispo. Já sabia da fama, das pregações, já o admirava de longa data. Então o Papa Eugênio V, quando soube disso, ficou muito revoltado e anulou todas as acusações novamente. Bernardino, pela segunda vez, ele é libertado de todo tipo de acusação de heresia. Venceu pela segunda vez. Pelo nome, né, e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele pôde seguir novamente as pregações dele. Se Bernardino já era conhecido com uma vitória de heresia, pela segunda vitória ele ficou muito mais conhecido a partir daí. Então, as pregações dele foram ditas por outros pregadores de outros países, na França, na Itália, na própria Itália e na Alemanha. E ele se tornou essa grande figura, esse grande adorador de Jesus. Bernardino se torna, nesse exato momento, um dos nomes mais importantes da pregação do nome de Jesus. E eu posso dizer a vocês com toda liberdade, com todo conforto, que permanece até hoje como esse grande expoente de pregação do nome de Jesus. Até os dias de hoje, a gente consegue se deparar com este símbolo de Bernardino. Nessa época começou a ser feito várias pinturas, várias esculturas, e tudo com a imagem de Bernardino e com este símbolo IHS. Então, quando vocês forem ver a obra de Bernardino, pesquisar, vocês vão sempre deparar a imagem dele associada à simbologia IHS. Aí vocês já sabem qual é a importância dele. Então, ele se torna essa figura, esse expoente máximo da palavra de Jesus. Então, Bernardino, entre os anos de 1433 a 1436, ele decide ir para o convento. Ele fundou Capriola, ele fica durante esses anos, 3 anos, escrevendo sermões, reescrevendo sermões, traduzindo para latim, né? Não só ele, mas como os escribas na época, para poder deixar para a posteridade, né? Então, nesse período, é um período quase de recolhimento, mas ainda assim ele faz pequenas pregações nas regiões, recebe as pessoas, como é característico do próprio caráter de Bernardino. Então, estamos falando de 1436, Bernardino já estava envelhecido nessa época, tá? Com 56 anos. 56 anos. Nessa época, 56 era uma idade já avançada, tá? As pessoas não viviam muito tempo. E ele começa, depois desse período de recolhimento, ele, mesmo com o peso da idade, cansado, ainda assim ele segue as pregações dele. Então, ele se vê no ano de 1438, aos 58 anos, ele recebe um título de vigário geral do governo de todos os conventos da estrita observância da Itália. A observância, gente, era um movimento de resgate aos princípios básicos de São Francisco de Assis. E que depois que São Francisco morreu, até no período dele, algumas pessoas desvirtuaram. Então existia esse movimento de resgate aos princípios e as determinações restritas de pobreza, de obediência e de castidade, e principalmente de pobreza, que era o mais difícil daquela época. Alguns lugares abriam sessões, né,
juntavam-se objetos de mesmo sendo santos de poder e nos seus mosteiros, nos seus conventos. Mas isso não era permitido na época de São Francisco, nem o próprio convento pertencia ao franciscano, para vocês terem ideia. Nada pertencia, eles não levavam absolutamente nada. Então, ele se vê meio que forçado, porque ele recebe essa função dos seus superiores e do próprio Papa. Então, ele não ia desobedecer o Papa, né? Então, ele fica durante esses anos como vigário, mas foi um ano bem bom para ele, porque ele pôde reformar alguns conventos, os princípios restritos mesmo de São Francisco, corrigir alguns erros, enfim, ele pôde reformular muita coisa nesse período. Mas ele chegou no ano em que ele pediu ao Papa para que, por favor, abdicasse desse cargo, para que ele voltasse a fazer as pregações, que era o que ele queria, na verdade, né? Obteve grandes êxitos, mas ele queria. Pode passar. Então ele chega num período, vamos dizer assim, os últimos anos de vida de Bernardino, tá? Doente, cansado, debilitado, emagrecido, aos 62 anos. Ele pede licença, essa função de vigário, e retorna à sua terra. Ele começa a pregar, né? Com sua própria dificuldade, mas assim, ele ia andando nos lugares. E no ano de 1444 é um ano crucial para ele, que é o último ano de vida dele. E aí, prevendo com que ele ia desencarnar, ele visitou a cidade natal dele, de Massa, depois Sena, fez umas pregações, ficou um tempo, se despediu das pessoas e foi seguindo o seu caminho. Mas a doença o acometeu de uma maneira bem forte. Dizia que ele tinha muita febre, tinha disenteria, estava desfalecido, né, perdia as forças, a ponto de ele não conseguir mais andar e dessa forma ele ser encaminhado através de um jumento, em cima de um jumento. E em alguns momentos ele estava muito fraco, tinha que deitá-lo no chão para ele poder recobrar as forças dele. Então ele chega no ano de 1444, fazendo seu último sermão, e quando ele estava em direção à cidade de Áquila, com toda essa doença, debilitado, ele é fortemente acometido pela doença. Ele não consegue mais seguir, certo? E aí, vendo isso, aloca ele num convento próximo, onde ele fica numa cela bem simples. Chamam-se os médicos, né? Medicam ele, mas vê quem vão. Nenhum remédio consegue melhorá-lo, e ele vê que realmente ele vai desencarnar. Então, no dia exato, ou um dia antes, não sei exatamente quando foi, ele pede o último sacramento, seus companheiros que façam o último sacramento dele. Então, sabendo já, pressentindo a morte dele. E aí ele pede, e aí uma comoção da população, sabendo que ele estava muito doente, começam a aproximar do convento, e ele, num gesto ainda de muita humildade, próximo das pessoas, pede para que coloque ele no chão da cela, para que ele pudesse estar mais próximo das pessoas que estavam passando lá, para que ele pudesse apenas acenar, como no último gesto. E no dia da morte dele, conta-se a história em que ele, de uma forma muito leve, muito alegre, convicto de que ele realizou o propósito de vida dele, ele cruza os braços, né, pelo peito, como se fosse uma oração, olha para o céu, como se estivesse agradecendo a Deus por tudo, e aí ele dá seu último suspiro, de uma maneira bem confortável, bem leve, sem nenhum sinal de tristeza e desconforto. E sim, podia-se ver o rosto sorridente e risonho de Bernardino, mesmo com toda essa dificuldade. Então, no ano de 1444, no dia 20 de maio, aos 64 anos, morre
Bernardino de Sena. Ele, mesmo depois da morte, ainda assim, ele consegue realizar os processos de cura das pessoas que iam até o local onde ele estava, o corpo dele. Foi feita diversas procissões por muitos dias, a cidade inteira, vários locais era dito como feriado, tocava-se muitos sinos, né? As pessoas viam muitos doentes e as pessoas poderiam jurar com seus testemunhos que saíam curados de várias doenças. Então, mesmo depois da morte, Bernardino ainda assim continuou a curar as pessoas. Então, logo, as pessoas começaram a pedir a canonização de Bernardino para que ele se torne santo sagrado católico. Uma formação social muito grande, não só da população, mas dos reis, dos príncipes, tudo e tudo mais. Nessa época era um outro Papa, assumindo novamente o terceiro Papa, e como a gente sabe, né? Ainda as trevas quiseram ainda atrasar a questão da canonização dele, demorou um período ainda, né? Para que se juntasse todas as provas de santo, né? Santificasse ele, e as trevas também querendo que ele não se santificasse, né? Não canonizasse. Então, 6 anos após a morte dele, que ele é canonizado como santo católico. Tá? Salve Bernardino! Então, gente, concluindo, eu vou trazer um fato recente, vamos dizer assim, recente, alguns anos atrás, e que o próprio Papa Francisco recebeu em mãos um presente dessa época de Bernardino. Ele recebe em mãos os manuscritos raros de Bernardino daquela época. Deixa eu ver. Dá para se ver essa foto tão bonita, né? Todo mundo alegre. O próprio Papa recebeu com muita alegria esses manuscritos de Bernardino, de 2021. Esses manuscritos eles estão em posse do Vaticano e está lá, tá? Com muita alegria. Eu também ficaria muito alegre. Então, eu vou finalizar a apresentação falando um sermão dele, próprio, escrito por ele, com as palavras dele. Como falei a vocês, ele escrevia diversas coisas, né? Então, ele escrevia as coisas alegres sobre a Imaculada Maria, sobre Jesus, sobre a fé, sobre o amor, todo tipo de tema ele escrevia. Então, eu trouxe um sermão dele, onde ele retrata o encontro da Virgem Maria, que ele tanto amava, com seu filho Jesus, certamente quando ela ascendeu ao céu, né? Então, o encontro de Maria com Jesus, recepcionado pelo próprio Deus maior. E aí vocês podem perceber pelas palavras a festa, a alegria que o céu estava acontecendo naquele momento, com esse grande encontro, com essa felicidade. Então eu trouxe esse sermão fazendo alusão ao encontro que a gente está aqui, né? De aniversário da Casa de Antares, 3 anos, para que a gente possa comunhar, né? Em conjunto, celebrar com alegria, com força, com fé, com regozijo, com tudo isso mais. Então, sintam-se também abraçados, reconfortados, como o próprio Bernardino quis nessas palavras. Palavras de Bernardino. Que o amor, que maior alegria que a de Maria, goza de Deus, o vê, o possui, mira-se nela unido ao Pai Eterno, vê em seu Filho muito amado a própria carne que alimentou em seu leite, que concebeu e guardou em seu seio virginal. Vê esta mesma carne com quem passou 33 anos nesta vida. Vê esta mesma carne que sofreu tão ásperas dores no lenho da cruz.
para a salvação das almas que quisessem seguir sua doutrina evangélica. E, com esta vista, Maria experimenta tanta alegria, tanto consolo, tanto regozijo, que jamais se farta de olhar seu filho. Farta de olhar seu filho. Qual a causa desta festa toda? Qual causa desta festa toda que se celebra na glória do céu? São as núpcias que se realizam, as núpcias de Maria, esposa de Deus. Eis porque, desde que foi levado ao céu, não há senão danças, regozijos, cantos suaves, que jamais terão fim. E Salomão diz a todos que assistem a essas núpcias: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que misturei para vocês. Vinde, comei todos e inebriai-vos. Todos nós somos convidados a essas núpcias. Ó mulheres, quisera Deus que eu vos visse inebriadas, e eu convosco deste vinho de glória da vida eterna. Santo Bernardino de Sena. Viva Santo Bernardino de Sena. Obrigado a todos. Obrigada.